Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para gravarmos mais uma vez a lição aqui dos jovens, que tem como tema hoje a proteção contra a preguiça, né? Lição muito boa, muito prática, uma lição que não é tão difícil, as aplicações dela são bem diretas, podemos dizer assim. Então, eu tenho certeza que você não vai ter nenhuma dificuldade em trabalhar essa lição. Primeiro tópico da lição, eu não vou ler aqui tudo porque basicamente o autor da lição, como ele tem feito, vocês têm observado, ele tem procurado destacar os temas que o texto bíblico tem, tá bom? Aqui é uma espécie de exposição do texto bíblico, ainda que não seja uma exposição aprofundada, como diz as regras da pregação expositiva, mas ainda assim o autor da lição ele está de parabéns porque ele está procurando desenvolver ali as temáticas que estão dentro do texto bíblico. E o texto bíblico que a lição usou para trabalhar esse assunto se encontra em 3 passagens. Eu quero fazer aqui uma rápida exposição, que é o que condiz com o capítulo 1, tópico 1 da lição, que fala uma advertência contra a preguiça. Logo no primeiro texto, que se encontra em Provérbios, capítulo 6, do 11, o autor da lição, o autor bíblico, não da lição, o autor bíblico, ele vai destacar aqui algumas coisas importantes que eu fiz aqui de cunho próprio, mas que condiz com o pensamento também do autor, tá bom? A gente não está inventando nada aqui, nem criando nenhum tipo de situação diferente, tá bom? Logo, nós temos aqui nessa primeira passagem o exemplo que ele vai dar para falar da preguiça, que é a formiga, tá bom? E ele manda ter com a formiga para procurar criar um caminho sábio. Por que a formiga é sábia? De acordo com o autor bíblico, o versículo 7 e o versículo 8, ele vai explicar ou vai responder essa pergunta. Por que a formiga ela é considerada sábia, tem um caminho sábio? Porque ela, observe, ele vai falar no versículo 7 que ela não tem um líder, ela não tem um superior, ela não tem um oficial nem um dominador. Mas mesmo assim ela prepara no verão o seu pão. Alguém pode retruncar do outro lado sobre esse versículo 7, dizendo como é que a formiga não tem liderança? Seus estudos da natureza informam que ela tem um líder. E aí é interessante, professor, você está estudando sobre as formigas, pelo menos nesse ponto, saber como é que se desenvolve a sociedade das formigas. Eu sei que as formigas e as abelhas, por exemplo, são consideradas sociedades complexas, né? Sociedades realmente muito diligentes, muito sábias, que seguem um determinado padrão. Então, é interessante o professor do jovem dar uma estudada sobre o que eu estou falando aqui. Porém, ainda que alguém descubra um artigo, alguma leitura, algum vídeo onde informa que as formigas têm liderança sim, e logo o versículo 7 estaria errado, eu quero informar o seguinte: o Salomão, que é o autor desse capítulo aqui, ele escreve do ponto de vista cultural dele. Isso aqui é importante, tá? Porque às vezes tem críticos da Bíblia que querem dizer que a Bíblia está errada, como por exemplo, quando alguém diz assim: José orou e o sol parou. E alguém pode levantar o questionamento assim: o sol ele não para. Nós sabemos que a Terra ela tem um movimento de translação e rotação e translação. Então, o que parou a Terra, mas o Sol não. Mas aí nós temos que sempre levar em consideração, isso aqui é uma regra que a gente sempre usa quando nós estamos interpretando um texto bíblico, principalmente com essas aparentes erros, de que o autor, o escritor, está escrevendo aquele texto do ponto de vista cultural dele. Então, do ponto de vista cultural deles, mesmo que não estou dizendo que eles não tinham recursos, que eles não tinham ciência, que eles não tinham isso, aquilo mais, mas é bom que se diga que é diferente, né? Eu não me lembro de ver na Bíblia ou nenhum outro texto bíblico foi falado alguém que tinha lá, por exemplo, um microscópio para analisar as funções, né? As funções do desenrolar do cosmos, da natureza,
de forma detalhada como se tem hoje. Hoje tem super telescópios, né? Hoje o homem lança satélites no universo, descobre outros sóis, outras estrelas, outros planetas, que esses personagens bíblicos eles não tinham essas ferramentas. Então, é mais do que natural que eles escrevam do ponto de vista deles, do ponto de vista cultural deles. Então, isso é sempre importante você ressaltar isso, até porque, como a gente sempre diz, a Bíblia ela não é um livro científico, tá? Ela é um livro religioso, ela é um livro que no nosso linguajar judaico-cristão, ela é o livro considerado como palavra de Deus, ok? E o objetivo aqui não é discutir ciência, o objetivo aqui é mostrar que o preguiçoso ele deve observar o comportamento sábio, né? O caminho sábio de uma formiga. Esse que é o objetivo. Já o verso, capítulo 24, tá bom? Ele chama a atenção de uma forma bem irônica, tanto o 24 como o 26 de Provérbio, que uma pessoa passou pelo campo de um preguiçoso e ele observou o quê? Que questões naturais estavam destruindo uma vinha, porque ele não tinha o quê? Entendimento, faltava-lhe entendimento. Porque os cardos e as urtigas, como ele coloca aqui no versículo 31, o 31, os cardos e as urtigas estavam destruindo aquela vinha. Isso aqui é o fator natural, tá, gente? Natural. Porque é como uma plantação, onde o capim naturalmente ele cresce ao redor da plantação e o agricultor tem que capinar, no linguajar bem mesmo nordestino, ele tem que capinar aquele capim, tirar ali as urtigas, tirar o mato que pode vir a prejudicar a plantação. E aí alguém observou que a sua vinha estava tomada, que era uma vinha de um preguiçoso. E não só a questão natural estava também sendo um aspecto adverso àquela vinha, mas também tinha o aspecto material, físico, porque o texto ainda no verso 1 ele fala: e a sua parede de pedra estava derribada, ou seja, uma parede de pedra que servia para proteger lá a vinha estava derribada. Então, por isso é que o autor ele vai dizer que esse preguiçoso aqui, ele é um homem de falta de entendimento. Aí ele continua, o verso 32, o que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Ou seja, há um ditado popular que um certo pastor sempre dizia, que a gente aprende até com o que não presta, até com o errado a gente aprende. Então, o verdadeiro sábio, e lembre-se que o livro de Provérbios, ele está sempre batendo nessa tecla, que a sabedoria, entendeu? A gente pode adquirir ela de todos os lados. Veja, isso aqui é muito interessante, porque o que o 32 está falando, que mesmo essa situação da vinha tomada por cardo, tomado por urtigas, com a parede quebrada, ele declara a seguinte palavra: o que tendo eu visto, ele viu, o considerei, ou seja, eu considerei no sentido de observei, meditei, né? E vendo, recebi a instrução, ou seja, ele aprendeu alguma coisa. O que ele aprendeu ali? Que ele não deve fazer igual, tá bom? Então, até mesmo com as coisas erradas, a gente aprende, tá? Com as coisas boas nós aprendemos, mas também com as coisas erradas nós também aprendemos. Um pouco de sono, adormecendo, um pouco cruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobreverá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Novamente, certamente o autor, né, do capítulo 24 é o mesmo do 6, porque ele vai repetir as mesmas palavras do final lá do capítulo 6. E para fechar, ele fala do Provérbios 26. Até gravei um vídeo essa semana, coloquei em uma das minhas redes sociais sobre esse texto aqui. Ele fala: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Em outras traduções, diz que tem um leão no caminho e ele ruge bravo, né? Ruge bravo. Como a porta sem revólver nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Na NVI fala como a porta, né, que gira pelas suas dobradiças, assim é o preguiçoso na sua cama. Verso 15, o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a sua boca, mas o sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Esse texto aqui é ainda mais irônico contra a preguiça,
porque ele descreve características, né? Características do preguiçoso. A primeira, ele vai falar que o preguiçoso, ele vai inventar a situação, como o versículo 13 diz. Ele vai dizer, lá fora tem um leão zangado, ele está rugindo lá. E o preguiçoso sempre pode colocar uma desculpa. É isso que ele quer dizer aqui, por exemplo, não, hoje não dá, eu estou doente, ou não vai dar porque está chovendo, ou não vai dar porque está tendo um temporal, não vai dar porque está tendo ali paralisaram ali a avenida. Ou seja, o leão é a dificuldade que o preguiçoso coloca para não trabalhar. No versículo 14, ele vai falar de uma pessoa que passa o tempo todo deitado na cama. Aí ele vai falar com uma porta que dobra, ela se mexe para um lado, para o outro. Assim é um preguiçoso também na sua cama, que fica de um lado para o outro. Já no versículo 15, ele fala que o preguiçoso, ele é tão preguiçoso, sendo redundante aqui, que até para comer, ou seja, até para pegar, ele mete a mão no prato, tá bom? Mas na hora de levantar a mão para levar a colher até a boca, ele sente enfado, ele sente cansaço, entendeu? A gente vai já falar um pouco sobre motivos de cansaço que podem também geram essa preguiça. Então, para tu ver como é que é o preguiçoso, ele é tão preguiçoso que até para comer ele sente cansaço. E o verso 16, ele fecha trabalhando a ideia do preguiçoso e seus argumentos. Ele fala, mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos, tá? Do que este homem do que 7 homens que bem respondem. Então, o preguiçoso, ele está sempre com a resposta na ponta da língua, né? Por que você não varreu a casa? Porque eu não achei a vassoura. Porque alguém pegou e escondeu a vassoura. Porque fulano de tal levou a vassoura, tirou da cozinha e botou lá no quintal e eu não encontrei. Ou seja, ele não pode ir lá no quintal pegar a vassoura. Porque você não lavou a louça? Porque só tinha a esponja, não tinha um bombril. Ele não pode lavar a louça só com a esponja, tem que ter o bombril. Por que você não lavou o seu sapato? Porque eu não tive tempo. Isso foi na sexta-feira, já era segunda-feira, ele tem que ir para o colégio, mas aí ele não teve tempo. Sábado, domingo não deu tempo. Então, ele é sempre sábio. E ele coloca aqui uma expressão, 7 homens que bem respondem. Você sabe que 7 na Bíblia é considerado aí um número perfeito, tá? Mas mesmo assim, 7 homens sábios não conseguem responder a um preguiçoso. Então, o primeiro tópico da lição vai tratar sobre isso. Ele está aqui desenvolvendo aqui esses capítulos. Dá uma lida bem assim detalhada, se você puder. Pegue aqui os comentários da lição, pegue um comentário bíblico que você vai ter mais informação ainda. O capítulo 2, ele vai tratar sobre o tema a preguiça e sua consequência. O que é que ele vai fazer aqui? Isso aqui é importante a gente ler alguns pontos. Primeiro, ele vai conceituar a preguiça. Ele diz que, de maneira geral, preguiça tem a ver com aversão ao trabalho, tá? Um estado de prostração, morosidade e lentidão. Isso aqui, de forma geral, é o conceito da preguiça. Agora, a preguiça do ponto de vista psicológico, eu achei bem interessante essa ideia, esse conceito que ele trouxe da lição, da preguiça de um ponto de vista psicológico. Até eu nunca tinha atentado para isso, por isso que eu achei bem interessante isso aqui. Ele fala que a preguiça do ponto de vista psicológico tem a ver com uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras. Pode se revelar como a aversão à ideia da disciplina e ordem e também pode ser um sintoma que revela um problema orgânico. Ou seja, do ponto de vista psicológico, como ele coloca aqui, a preguiça, tá bom? Ela pode ser uma aversão ao trabalho, uma aversão à disciplina. Isso aqui a ideia que o autor está tratando aqui dentro do texto bíblico aqui de Provérbios, tá bom? Mas não é só isso. Ele vai também chamar a atenção que a preguiça, ela pode também ter uma ordem, entendeu? Ela pode ter um sintoma orgânico. E eu até fiz uma pergunta na internet, eu fui atrás, quais seriam os problemas orgânicos que podem ocasionar a preguiça? Porque o orgânico já é uma questão natural. E lá eu dei uma lida, por exemplo, uma questão orgânica que pode trazer preguiça à pessoa, insônia, né? A pessoa não consegue dormir bem, a pessoa não consegue repor as energias, e isso pode gerar com toda certeza preguiça. Então isso aí não foi uma coisa que ela programou, uma coisa que ela quer. É uma questão de ordem orgânica. Tem também a questão de pessoas que têm problemas
hormonais. Até coloquei aqui a problemas na tireoide. E a tireoide, para quem não sabe, ela é responsável, né, pela produção de hormônios em vários órgãos nossos, tá? Até no coração ela é responsável. Então, se você está com algum problema de tireoide, pode ser que ocorra também, ocasionar também a preguiça. Tem a questão também da depressão. Então, esses são elementos que nós podemos classificar como problemas orgânicos. É diferente de um problema, eu vou usar aqui uma palavra um pouco chula, de sem vergonhismo, problema de gente realmente que, como a lição coloca, ele tem aversão à disciplina, tem aversão ao trabalho, tá bom? Então, esse é o conceito psicológico. Ele fala, além disso, com a preguiça é possível desencadear sentimentos como tédio, melancolia, e a partir de uma combinação de fatores orgânicos e ambientais, a depressão. Quem nunca sentiu aquele sentimento de vazio ao tomar consciência da perda do tempo por causa de uma prostração causada pela preguiça? Quando esse estado se torna crônico, até mesmo a saúde é afetada. É bem interessante esse primeiro subtópico, professor, sobre o conceito de preguiça que ele colocou aqui do ponto de vista geral e também do ponto de vista biológico, tá bom? Segundo tópico, o que não é preguiça? Aí ele vai pontuar o que não é preguiça. É muito importante ressaltar aqui o que não é preguiça. Descansar não é preguiça. Até porque em Gênesis 2:2 a Bíblia recomenda o descanso. E aí tem a teologia do corpo, né, gente? É porque ele vai trabalhar aqui a teologia do corpo, aonde nós precisamos também descansar. Então, o que é que diz a regra? Que o ser humano ele precisa dormir de 6 a 8 horas. Então, se você dorme todo dia, muito tarde, dorme 1 da manhã, principalmente quem é jovem gosta disso, né? 1 da manhã, 2 da manhã, e você tem que acordar 5h30, 6 horas para ir para a escola, então você vai ter o que? Prejuízo, você não vai conseguir desenvolver bem, sua mente não vai se recuperar, o seu corpo não vai se recuperar. Logo, uma vez não recuperado, a gente não vai ter como reter ou realizar as nossas funções, tá bom? Porque que muitas das vezes nosso trabalho, nossos estudos se tornam estressantes, tá? Tem vários fatores, mas um desses fatores é porque você não tem energia mental, você não tem energia física para realizar aquela atividade. Terceiro subtópico, ele vai falar a preguiça paralisa seu desenvolvimento. Só lembrando, então, descansar, gente, repousar não é preguiça, tá? Dentro de uma norma, dentro de um padrão natural, não é preguiça, tá? E ele fecha no terceiro, o segundo tópico, aqui no terceiro, falando a preguiça paralisa seu desenvolvimento. Ele fala a preguiça contra a qual a Bíblia adverte, paralisa o desenvolvimento espiritual, afetivo, acadêmico e profissional do jovem, né? É interessante isso aqui, que ele vai mostrar os exemplos, como é que essa preguiça ela paralisa. Por exemplo, a questão devocional. Por exemplo, a nossa vida devocional depende do senso de responsabilidade em manter certa disciplina. Ele vai citar aqui o exemplo de Daniel, no capítulo 6, versículo 10 ao 13, onde Daniel tinha um hábito, seu devocional, ele orava ali 3 vezes ao dia, tá bom? Um preguiçoso não vai ter isso, né? Dependendo do senso de responsabilidade em manter certa disciplina. Agora, em relação ao relacionamento social, tem a ver com investir atenção e tempo com o próximo. Atingir o objetivo de passar em um concurso importante ou vestibular, a fim de entrar em uma boa universidade, tem a ver em manter o foco para atingir o objetivo. O sucesso profissional depende da disposição em fazer o melhor sempre. Então, observe aqui que ele coloca 3 situações onde a preguiça ela pode paralisar o seu desenvolvimento. No campo espiritual, devocional, no campo pessoal, suas relações com as pessoas e até mesmo no campo profissional. Todos esses campos aqui que ele colocou, tudo depende muito da sua disposição. Se você não tiver disposição, se você for preguiçoso, você não vai querer orar. Você não vai querer se relacionar com as pessoas. Tá? O preguiçoso ele é tão assim que até para se relacionar é difícil. E profissionalmente você vai ter muita dificuldade, fazer um vestibular, fazer um concurso público, enfim, melhorar profissionalmente, tá bom? Então eu também achei bastante interessante, eu acho bastante interessante um tópico, acho que deve ser bastante enfatizado, porque ele tem aqui algumas dicas bem legais. O terceiro e último tópico fala protegendo-se contra a preguiça. Ele vai falar que devemos desenvolver o senso de responsabilidade, tá bom?
Até marquei aqui o que tem a ver esse senso de responsabilidade. Ele tem a ver com a clareza do propósito da sua vida. Você conseguiria responder qual o propósito da sua vida? Então, para você que está passando por esse tédio, né, essa melancolia, essa falta de apetite para o trabalho, essa falta de apetite para o estudo, você deve procurar fazer o quê? Ver o teu foco, né? Veja qual é os objetivos que você quer alcançar. E essa pergunta que ele faz aqui, você conseguiria responder qual o propósito da sua vida? É importante, porque ele tem outras perguntas interessantes nesse texto que chamam a atenção, que a gente deve fazer. Ó, qual é o meu propósito? O que é que eu quero ser mais na frente? Como é que eu quero que as pessoas me vejam? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos, 15 anos? Então, uma forma de você se proteger contra a preguiça é hoje você parar, agora nessa idade que você está, enquanto é novo, você que tem 17 anos, você que tem 18 anos, parar, botar aqui uma estacazinha, tá? E pensa assim, rapaz, daqui a 10 anos, como é que eu quero estar? Você tem que pensar nisso, tá? Daqui a 10 anos eu quero estar bem de vida, eu quero estar, em primeiro lugar, bem com Deus, eu quero ser um crente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, jovem, é isso aqui. Daqui a 10 anos, será que eu vou estar um crente realmente convicto da minha fé? Ou eu vou estar esse crente que vem na igreja quando quer? Eu vou estar esse crente que lê a Bíblia quando quer? Eu vou estar esse crente que ora quando quer? Quando é que, de fato, eu vou despertar para a vida? Então, eu creio que essas perguntas se fazem necessárias. Segundo, cuidando do corpo, né? Já falei sobre isso aqui. Cuidando do corpo. A teologia do corpo é muito importante, gente. A gente viu aqui que existem os problemas também orgânicos, mas às vezes esses problemas orgânicos, eles advêm de quê, meus queridos? Eles advêm da ideia, como é que eu poderia dizer? Do corpo que não é cuidado, né? Eles advêm da ideia do corpo que não é cuidado, do corpo que, às vezes, noite de sonos mal dormida, alimentação imprópria, né? Todas essas questões, às vezes, podem ocasionar doenças no corpo. Aí gera um problema orgânico. E aí, automaticamente, vai gerar o quê? O problema da preguiça. Então, é muito importante ter a teologia do corpo. A gente, principalmente nós que somos pentecostais, temos muita dificuldade com relação a isso, né? De ver que as igrejas, os evangélicos, de forma geral, não gostam muito de praticar um esporte, praticar uma atividade física, porque isso é considerado, infelizmente, é considerado por alguns como algo errado. Eu acho que, penso eu, que tudo tem que ser feito com ordem e decência. E dentro de de um contexto onde eu não venha escandalizar, né, a fé do meu irmão. Isso aqui é muito importante, mas o corpo precisa ser cuidado. Terceiro subitem, cultivando uma vida saudável, né? A gente precisa também fazer isso, né? E aí volta, ele vai bater na tecla novamente aqui a questão de dormir, a questão da alimentação, enfim, coisas que podem ajudar você a ter uma vida saudável e assim o seu corpo estará bem, pleno e não terá que passar por tantos problemas aí com relação à preguiça. Então, gente, eu volto a falar, não é uma lição difícil, uma lição bem prática, né? Como eu falei, é uma lição prática, por isso que eu não vou perder aqui, não é nem questão de perder tempo, eu não vou me deter muito tempo aqui. Eu acho que você vai ter toda a capacidade do mundo. Meu conselho é apenas dar uma olhada melhor no texto bíblico, nessa questão aqui da analogia que ele fez da formiga, se der, dar uma estudada, né, sobre a questão da formiga, e é isso, né? Os demais são conceitos que ele deu aqui, analisando a preguiça de um ponto de vista geral e também analisando a preguiça de um ponto de vista também psicológico, lembrando que tem a questão que pode ser realmente um problema de ordem comportamental, onde a pessoa tem ali uma aversão ao trabalho, mas também pode ter um problema também de ordem orgânica, ok? Então, Deus vos abençoe, tá? Que você possa ter uma aula excelente nesse domingo, Deus possa te usar de forma poderosa para abençoar a vida da sua sala e que tudo possa correr bem para a honra e glória do seu santo e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, até a próxima, meus queridos, ore por nós, fique com Deus, até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.